paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 7, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther, e se dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-iam. Mas calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. E então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Meus queridos, chegamos ao capítulo 7 deste livro de Esther, e o que nós vamos ver aqui é o que aconteceu logo depois de Amã ter sido aquele que protagonizou a honra dada a Mardoqueu e ouviu sua mulher dizendo que ele não ia prevalecer diante de Amã. O texto do capítulo anterior termina dizendo que, quando este estava ali contando esta situação que aconteceu com ele, os servos do rei chegam para levá-lo para o banquete da rainha Esther, o segundo dia do banquete. Já o texto que lemos diz que, estando eles no banquete, mais uma vez o rei pergunta para Esther qual era a sua petição, e o que ela quisesse ele daria, ainda que fosse até metade do seu reino. E agora, então a rainha Esther declara que o que ela queria era apenas salvar a sua própria vida e a vida do seu povo, pois eles haviam sido vendidos para serem mortos. Então, meus queridos, o rei fica indignado e ele questiona então quem era este que havia se levantado contra a vida da rainha e do seu povo. E é nesse momento que Esther revela que o homem que havia feito isso era Amã. E Amã fica perturbado diante de Esther, porque agora ele sabia que ele não havia se levantado apenas contra Mardoqueu, não havia se levantado apenas contra o povo judeu, mas ele havia se levantado contra a própria rainha, que agora tinha autoridade sobre o reino ao qual ele servia. E então, por isso, ele perturba-se no seu coração, porque diz o texto no versículo seguinte que ele sabia que o mal já lhe estava determinado contra a sua vida. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento de que, na verdade, a Mardoqueu, ele não era apenas um judeu, mas ele era judeu e era parente da rainha que havia acabado de ser colocada sobre o povo de Israel. Então, meus queridos, nós vamos perceber que, de fato, como determinou a mulher de Amã, ele não prevaleceria diante de Mardoqueu e do povo judeu. Mas por que ele não prevaleceria? Porque ele estava sendo usado pelo inimigo para trazer o mal para aquele povo
a quem o Senhor amava. Ou seja, o amor de Deus e as promessas de Deus estavam sobre aquele povo a quem ele levantava. É por isso que nós lemos na Bíblia Sagrada a palavra do Senhor nos alertando que nós não devemos nos levantar contra os profetas do Senhor, contra os ungidos do Senhor, porque estes são cuidados pelo Senhor. E nós vemos isso acontecendo aqui contra Amã, quando este se levanta contra Mardoqueu e o povo judeu, um povo amado pelo Senhor. Ei, meus queridos, nós vamos perceber que o rei fica tão perturbado que ele sai da presença da rainha e vai ali para o jardim para dar uma volta e respirar e pensar o que fazer diante daquela situação. Enquanto isso, Amã vai suplicar a Esté pela sua vida, porque agora ele sabia que o mal estava determinado contra a sua vida. E meus queridos, quando o rei volta daquele passeio no pátio, ele volta e ele vê então Amã ali prostrado aos pés de Esté, a rainha, e então ele determina, que ele questiona ali Amã porque ele estava fazendo aquilo, e alguém chega e traz a notícia da forca que havia sido preparada para Mardoqueu. A Bíblia diz que imediatamente o rei ordena que Amã fosse enforcado naquela forca, e aquilo fez então com que a fúria do rei passasse, e então o problema com Amã estava resolvido. Ou seja, aquilo que Amã havia determinado contra Mardoqueu se voltou contra a sua própria vida. Nós não devemos desejar a ninguém que o mal que elas desejem contra a nossa vida voltem contra elas próprias, porque este é um pensamento que é contrário àquele que é ensinado por Jesus no Novo Testamento. Mas, infelizmente, muitos amargam essa experiência de ver aquilo que desejaram para outros virem sobre as suas próprias vidas. Logo, a Bíblia Sagrada no Novo Testamento nos orienta que sempre que alguém nos perseguir, nós devemos orar por elas, pois nós devemos ser aqueles que sabem o destino final dessas pessoas, e nós mesmos, sabendo disso, devemos ser aqueles que lutam para que essas pessoas tomem um destino diferente daquele pelo qual elas estão lutando para alcançar, porque nós conhecemos o destino daqueles que se levantam contra Deus e contra o seu povo. Mas nós sabemos que o mal pode vir sobre essas vidas, mas nós não podemos ser aqueles que desejam, que buscam, que oram para que as pessoas sejam alcançadas pelo mal, porque nós somos daqueles que vivem na luz e lutam para que as pessoas venham para a luz. Mas Amã, ele amargou o mal na sua vida porque ele se levantou contra o povo de Israel. Ele estava sujeito a uma lei diferente da qual nós estamos. Nós estamos no tempo da graça, e no tempo da graça nós não vivemos mais a lei do olho por olho e dente por dente. Nós não estamos mais na lei do talião, mas nós estamos na lei em que uma pessoa, ela peca contra as nossas vidas e nós fazemos como Jesus. Nós oramos: Senhor, não lhes impute esses pecados, porque não sabem o que fazem. Este é o comportamento esperado por alguém que vive no tempo do Novo Testamento. Alguém que acredita que Deus, Ele, mesmo sendo aquele que nos guarda, ouve a nossa oração quando nós clamamos pela sua misericórdia, pela vida daqueles que estão nos fazendo o mal. Então Deus trabalha e muda a situação, e essas pessoas são transformadas e são livradas daquilo que está destinado para as suas vidas por causa da misericórdia do Senhor. Amém? Amã não teve este privilégio, mas ele foi enforcado, perdeu a sua vida porque desejou o mal contra o povo de Deus. O mínimo que nós podemos aprender
é que nós jamais devemos desejar e nem buscar o mal daqueles que às vezes são causa de tristeza para a nossa alma. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia e continue nos acompanhando. Eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.